Estamos aqui no Hospital Moinhos de Vento. Vamos conversar com o Dr. Arthur Seabra. Doutor, é a cirurgia bariátrica, né, doutor? Que é da obesidade, é mais ou menos isso. Eu sou meio confuso nessa parte, até porque eu entendo assim a questão. A pessoa engordou demais, já fez vários regimes, engorda, emagrece, não tem mais solução, tem que passar pela cirurgia. Gostaria que o senhor até explicasse para o nosso telespectador para quem que é indicado, né, essa cirurgia. E hoje, casualmente, está acontecendo aqui uma reunião onde os pacientes que já foram operados, os que vão ser operados, se juntam, o doutor faz uma palestra, eles trocam experiência. Muito legal isso, viu, doutor? Muito prazer no programa Live. Prazer, Milton. Na verdade, não é só tu que tem dúvidas como tu diz, faz confusão com algumas coisas, mas isso é comum. É um tema complexo e que as pessoas têm muita dúvida. Como é que funciona isso? Chegou ali, faz uma conta, já tem que operar. Na verdade, a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia para o tratamento da obesidade e de doenças metabólicas que estão associadas à obesidade, pressão alta melhora, diabetes melhora. A cirurgia bariátrica, ela é um recurso que é lançado mão para o tratamento dos pacientes com um determinado perfil de obesidade, desde que esses pacientes tenham realmente tentado e efetivamente os tratamentos conservadores, com nutricionista, com endocrinologista, com médicos clínicos, com atividade física, com mudança de comportamento, que tenham tentado um tratamento tradicional e que não tenham tido sucesso durante um determinado tempo, que tenham tentado isso aí e não tenham tido sucesso. Então, os pacientes que têm esse perfil e que têm um índice de massa corporal, que é o resultado do peso dividido pelo quadrado da altura, é o parâmetro que se usa para avaliar o estado de nutrição ou de desnutrição das pessoas, ou de obesidade, que tem um índice de massa corporal acima de 40, que estão classificados como obesidade do tipo 3, que é popularmente conhecida como obesidade mórbida, ou que tem uma obesidade com índice de massa acima de 35 e já tenham estabelecidas doenças importantes associadas à obesidade, principalmente diabetes e hipertensão. Esses pacientes são pacientes candidatos a serem submetidos a um tratamento cirúrgico. Eu até vou fazer uma brincadeira para quebrar essa seriedade, né? Que já tenham passado por todos os tratamentos, inclusive botar um esparadrapo na boca, né? Daqueles, o cara deixar os pelinhos para doer mesmo, né? Quando for tirar, porque tem que parar de comer, não tem jeito, né? Mas tem pessoas que já nascem come qualquer coisinha e engorda, né? A obesidade é uma doença de origem multifatorial. Tem um componente genético, tem um componente comportamental, tem um componente metabólico. A gente sabe que tem pessoas que têm perfis metabólicos diferentes. Algumas pessoas, todo mundo conhece aquele amigo que come parelho com o que ele come e engorda mais, e tem o famoso magro de ruim, que a gente vê que come eu era chamado que come muito em todos os eventos e está sempre magro. São perfis metabólicos. Alguns aproveitam mais os nutrientes que são ingeridos, mas tudo está relacionado, na verdade, a uma matemática de quantidade de calorias ingeridas contra quantidade de calorias gastas, despendidas no dia a dia, tanto nas funções vitais normais, de batimento cardíaco, respiração e tal, quanto atividade física. Falar em normal, o que é peso normal? Não tem um peso normal. A gente trabalha com um conceito um pouco mais amplo, mas a gente pode falar em índice de massa corporal normal, que é, como eu te disse, a relação do peso dividido pelo quadrado da altura, numa faixa de 18 a 20 até 25 de índice de massa corporal, isso é normal. Que tinha antigamente, dizia para os homens assim, se ela media 1,60 m, ela tinha que ter 50 quilos. E para o homem, se ele tinha 1,80 m, ele tinha que ter 80 quilos. A grosso modo, essa conta dá parecida com o índice de massa corporal. Mas tem outros parâmetros que são avaliados, circunferência abdominal, outros critérios associados. Às vezes,
A obesidade, chamada obesidade central, a obesidade visceral, ela é muito mais prejudicial à saúde do que a obesidade, do que simplesmente o índice de massa corporal. A cintura larga é ruim, então? A cintura larga é ruim. A circunferência abdominal é um dos parâmetros importantes em termos de avaliação da saúde em relação ao peso, né? E essa questão de hipertensão com a gordura, tu já tem a gordura, tá hipertenso, tu é candidatíssimo a um infarto. Candidato a doença circulatória, cardiovascular, né? Infarto, problema circulatório nas pernas também, carótidas, eventos isquêmicos cerebrais, o famoso AVC, né? Então, tudo isso está relacionado com a obesidade. Então, o paciente que tem esse perfil que a gente comentou, do índice de massa de 35 associado a doenças metabólicas, ou índice acima de 40, esse é um paciente que tem um potencial benefício com o tratamento cirúrgico. Mas aí, como eu te disse no início, não basta fazer a conta e ver que não, ele está com índice de massa assim, assado, esse opera, esse não opera. Esse paciente, a partir daí, ele passa a ser avaliado dentro de um contexto. Como que é essa avaliação? É 1 mês, 2 meses, 3 meses? A gente não tem um prazo. Essa avaliação compreende uma avaliação com endocrinologista, com nutricionista, com psicólogo, com psiquiatra, com o próprio cirurgião bariátrico e com um clínico cardiologista ou intensivista que tem na equipe. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar. Cada um avalia o seu segmento desse paciente e nós nos reunimos, juntamos todas as informações e vamos aí definir se esse paciente é um paciente que realmente é um candidato bom para a cirurgia, se esse não tem um perfil adequado por esse motivo ou por aquele motivo, ou emocional ou perfil alimentar. E aí a gente define qual é o paciente que vai se beneficiar com a cirurgia e qual é o tipo de cirurgia que a gente pode fazer para esse paciente, tipo de tratamento oferecer. E aqui o tratamento, como que é? Particular? É o SUS? É convênio? Não, aqui no nosso grupo de cirurgia bariátrica e metabólica do Hospital Moinhos de Vento, nós atendemos pacientes particulares e de convênios. O hospital, todos os convênios que o hospital atende, nós podemos atender esses pacientes aqui. O hospital não tem convênio com o SUS, então a gente não tem SUS aqui, mas não só pacientes particulares, mas pacientes de convênio. As pessoas brincam, né, fazem piada da obesidade, mas é uma questão muito séria, né, doutor? Uma questão de saúde pública, né? Até porque tem como ser evitado. As campanhas hoje de prevenção da obesidade estão cada vez mais presentes no mundo inteiro, são muito importantes. A gente tem visto diversos trabalhos publicados nos países com mais diferente perfil, todos mostrando um aumento da obesidade em todas as camadas das faixas etárias da população. E o que mais assusta é o aumento da obesidade infantil, né? Crianças a partir de 8, 10 anos já com quadros bem importantes. Agora, a semana passada, atendi um menino de 14 anos que já é hipertenso. Então, claro, não quer dizer que esse não é um paciente para cirurgia nesse momento, certamente não, mas a obesidade está presente em todas as faixas etárias e cada vez mais comprometendo a saúde dessas pessoas em médio e longo prazo. Quanto tempo tu está operando? Esse tipo de cirurgia, a cirurgia bariátrica, nós fazemos desde 2002, então 11 anos já fazendo esse tipo de procedimento. Hoje o risco é quase zero. Risco zero a gente não tem nenhum procedimento. Mas melhorou médico. bastante. Certamente, tanto a experiência das equipes, o apuro técnico e tecnológico dessa cirurgia, quando ela é feita principalmente por videolaparoscopia, que ela é menos agressiva. Entra algum material? Sim, envolve o uso de materiais especiais, de fontes de energia especial, grampeadores cirúrgicos, né? Mas isso tudo trouxe os níveis de morbidade, que a gente chama de risco de complicações, e de mortalidade para níveis bem mais baixos do que há 5, 8, 10 anos atrás. E também tem o balão, né? O balão intragástrico. O balão, essa é uma pergunta interessante. O balão intragástrico
a instalação do balão intragástrico. O balão intragástrico foi um dispositivo desenvolvido há muitos anos para pegar pacientes com índice de massa corporal muito elevado, pacientes com alto risco para cirurgia, que teriam que perder peso antes de ser operados. Então a gente colocava o balão intergástrico, eles perdiam lá 20, 30 quilos. Dá aquela sensação de saciedade, né? Dá uma sensação de saciedade, mas ele tem uma atividade hormonal também. Ele fica na posição no estômago, onde tem um bloqueio de alguns hormônios que trabalham com fome e saciedade. Mas então esses pacientes, isso já há muitos anos, perdiam bastante peso e se transformavam em pacientes com um risco mais aceitável para a cirurgia e faziam a cirurgia. E hoje, nos últimos 5, 6 anos, a gente já tem uma experiência grande nisso, pacientes que têm um índice de massa corporal que não tem perfil ainda para a cirurgia, mas que precisam perder 15, 18, 20 quilos e têm dificuldade com isso, que têm uma decisão, que estão conectados com um novo processo de vida, com mudança de comportamento, mas que o início, aquele start, é difícil. O balão intragástrico está servindo como uma ferramenta muito interessante para esses pacientes com índice de massa corporal 30, 32, 28, se tiverem já hipertensão ou diabetes, que realmente ajuda muito. 28 eu estou muito próximo. Não, mas 28 com hipertensão, com outras coisas associadas, né? Mas com 30, 32 de índice de massa corporal, pacientes que não têm perfil para cirurgia se beneficiam muito e têm tido um bom resultado com isso. Mas é evidente, o balão é uma ferramenta extremamente útil, mas ele tem que ser usado como tal. Ele sozinho não faz nada. O paciente tem que mudar comportamento, tem que se relacionar de uma outra maneira com a alimentação, com o seu dia a dia, com a atividade física, com o suporte da equipe toda. Se não se ajudar, não adianta. Eu falei com o Dr. Arthur Seabra, aqui do Hospital Moinhos de Vento. Muito obrigado, doutor. Um grande prazer. Foi um prazer estar contigo. Sempre te entrevistando aí, essa simpatia, viu, doutor? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês.